O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos assentar cantando. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha a perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha a perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Conhecedores da palavra, nós corremos um grande risco. O risco que as crianças, num processo de alfabetização, correm. Com aquelas cartilhas, onde elas vão aprendendo a ler com aqueles livros, elas vão prestando atenção mais nas figuras do que nos conteúdos. E as crianças passam a conhecer aquele livro pelos desenhos. E a criança só se interessa por livros que trazem ilustrações. As ilustrações, elas nos ajudam. Elas facilitam gravar o conteúdo, mas elas não são o conteúdo. Hoje, diante do Evangelho, nós podemos ficar com as duas ilustrações: casa sobre a rocha e casa sobre a areia. São duas figuras usadas para fixar o conteúdo, mas não são o conteúdo todo. Nós corremos o risco de, tentando entender melhor a palavra, infantilizar o entendimento do Evangelho. E aqui não tem nada contra a evangelização infantil, mas contra um entendimento infantil do Evangelho, que até quando é ministrado para as crianças, precisa ser respeitado no seu conteúdo. A linguagem pode ser infantil, o conteúdo não pode ser infantilizado. O problema é que muitos adultos fixaram-se com esse modo de conhecer apenas pelas imagens e têm o Evangelho de uma forma infantilizada no entendimento.
O evangelho de hoje não quer falar sobre a construção de casas. O evangelho de hoje fala sobre o fim dos tempos. O evangelho de hoje tem um centro que, se não é percebido, se fica só na casa sobre a rocha e na casa sobre a areia, sem entender como é que se constrói uma casa sobre a rocha. Com a tentativa de facilitar o entendimento, aqueles mais preguiçosos no contato com a palavra fica só com o final. Uma vez, numa pregação, quando eu ainda era diácono lá em Palmas, o evangelho era aquele quando Jesus se apresenta como a porta. E eu ia pregar para as crianças. E aí eu fui cheio dos meus conhecimentos, preparei todas as coisas, pensando que ia abafar, né? Cheguei lá e comecei a brincar com as crianças. Será que Jesus gostava de ser chamado de porta? Por que Jesus se apresentou como a porta? Aquele esforço para conseguir fazer a criança entender. Assim, alguém entende? Será por que Jesus gosta de ser chamado de porta? Porque... Aí uma menina levantou a mão, né? Ai, que bom, ela vai participar e eu vou conseguir, né? Ela levantou a mão e disse assim, o padre, que ela não sabia a diferença de diácono, o padre, é no sentido figurado que ele está falando. Acabou comigo, porque eu não sabia como retomar. Eu fui infantilizando a leitura do evangelho de uma forma que ficou tão infantil que não passou nem no crivo daquela criança. O padre, é no sentido figurado. E aí eu tive que retomar todas as coisas e construir um novo discurso. O evangelho de hoje usa a figura da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia para falar de uma situação muito séria, o fim dos tempos. O capítulo 7 é o final do Sermão da Montanha, aonde Jesus vai trazer para aquele povo e para cada um de nós os princípios que regem o reino dos céus, que rege o reino de Deus. O Sermão da Montanha, e já é o finalzinho do Sermão da Montanha, ele vai dizer quem são aqueles que vão entrar no reino dos céus. Ele vai deixar claro, de uma forma clara, quem entra no reino dos céus. Entrará no reino dos céus quem pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse é o centro do evangelho. Quem pratica a vontade do Pai, constrói a casa sobre a rocha. Quem não pratica a vontade do Pai, constrói a casa sobre a areia. Mas o centro não são as casas, elas são imagens. O conteúdo é esse. Entrará no reino dos céus quem pratica a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é o centro da mensagem. E isso não é nada estranho para quem aprendeu a ser discípulo de verdade, para quem aprendeu a seguir o Mestre que nos ensinou a rezar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Para quem aprendeu a seguir o Mestre de verdade, a compreensão desse reino que se constrói na prática da vontade do Pai não é difícil. E a Bíblia da CNBB traz um esclarecimento maravilhoso para nós que muitas vezes complicamos o que é o reino dos céus, e ela explica com uma facilidade maravilhosa. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é o domínio da vontade de Deus no meio da humanidade, no universo. O reino de Deus é o que, padre? O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus é onde Deus tem a sua vontade respeitada e cumprida. O reino de Deus é construído quando a vontade do Pai é feita. Daí que tem uma música que alguns de vocês devem conhecer, que diz que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Música de quem sabe o que está falando, de quem canta o Evangelho. Não é música de quem não tem o que fazer e vai juntando uma frase daqui e dali, rimando daqui e dali sem conteúdo. É alguém que quer evangelizar através da música e diz que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. É alguém que aprendeu a falar do fim dos tempos com música e sabe cantar o Evangelho.
Não é alguém que não tem o que fazer e faz uma música que só faz barulho e não tem conteúdo. Jesus de Nazaré realizou a expectativa dos judeus de modo inesperado. Ele inaugurou o reino de Deus, que, portanto, já existe. Embora sua realidade se deva alastrar e se manifestar sempre mais até o fim dos tempos. O reino de Deus já existe, já foi inaugurado, mas como diz aqui, precisa se alastrar. E como é que esse reino de Deus se alastra? Se torna concreto? Com a santidade da minha e da sua vida, que tem a força de apressar a vinda do Senhor. Imagina uma comunidade que viva a santidade, a força que essa comunidade não tem de aproximar, de apressar, de preparar a vinda do Senhor. Falar de fim dos tempos não é falar das destruições, de catástrofes. Falar do fim dos tempos é falar da santidade de quem resolveu construir sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Falar dos fins dos tempos é falar do cristão rocha e não do cristão areia. De quem edifica sua vida sobre algo seguro, a vontade do Pai. Quantas vezes a gente muda a nossa vontade num dia só? A gente acorda de manhã sentindo preguiça, levanta, meio-dia já está o gás todo, de tarde volta, cai de novo. Tem vontade de fugir, tem vontade de ficar, tem vontade de voltar para casa, tem vontade de continuar. O cristão areia é aquele que construiu a sua vida sobre a sua própria vontade, que muda o tempo todo. O cristão rocha é aquele que apressa a vinda do Senhor pela santidade da sua vida, porque construiu a sua casa sobre a rocha que é a vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Como é que vem o reino de Deus? Quando é feita a vontade do Pai. O tempo novo já começou e se realiza onde o seguidor de Jesus participa do reino da vontade do Pai, tanto no nível das relações pessoais, como nas estruturas e organização da sociedade. Quer saber sobre os fins dos tempos? Quer saber como a coisa acontece? Pratica a vontade do Pai. Mas o mais sério é que o Evangelho diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nesse reino. Porque pode ser que milagres já tenham acontecido através da minha intercessão, profecias, serviços pastorais, vida em comunidade. Eu posso estar numa vida em comunidade e não fazer a vontade do Pai. E aí eu vou correr o risco de ouvir aquilo que o Evangelho diz na boca de Jesus. Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E o Evangelho disse naquele dia, com referência ao dia final, ao dia do juízo. Imagina você, vida em comunidade, padre, consagrado e cristão, chegar naquele último dia e ouvir: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fui lá na Canção Nova, eu cantei aquela música, que santidade de vida, eu fiz tudo isso. Não é aquilo, não são os meus dons, os meus carismas, que me fazem ser conhecido por Deus. O que me faz ser conhecido por Deus é o meu compromisso de fazer a vontade do Pai. Aqueles que fazem a vontade do Pai apressam a vinda do reino, a concretização do reino, e são conhecidos, e vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. Porque Jesus passou a vida inteira fazendo a vontade do Pai, e Ele não vai conhecer aqueles que não tiverem feito a vontade do Pai. Jesus vai reconhecer aqueles que são do reino, pela prática da vontade do Pai. Ele que gastou a sua vida inteira, que se encarnou,
morreu e ressuscitou para fazer a vontade do Pai, vai separar os do reino e os que não são do reino, simplesmente por esse critério. Você fez a vontade do Pai? Fiz. Vinde benditos do meu Pai. Você não fez? Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E aí o Evangelho dá a receita, porque o Evangelho denuncia, mas também anuncia. Como é que se faz a vontade do Pai? Aqueles que ouvem e praticam. Aqueles que ouvem e praticam. É um homem prudente, aquele que ouve a palavra e pratica na sua vida. Aí sim entra a figura da casa construída sobre a rocha. Mas tem o outro lado daquele que só ouve e não pratica. Aquele que só ouve e não põe em prática na própria vida é a figura da casa construída sobre a areia, o homem insensato e imprudente. O Evangelho de hoje nos dá essa dobradinha: ouvir e praticar. Praticar porque ouviu. Cristão que só ouve e não pratica, corre o risco de ouvir: afastai-vos de mim, jamais vos conheci. Nós corremos esse risco, irmãos. Nós corremos esse risco de frequentar as missas aos domingos, de até assistir muito a Canção Nova em casa. Mas se quando eu desligo a TV da Canção Nova, aquilo que a Canção Nova anuncia, aquele que a Canção Nova anuncia não continua na minha vida, e eu desligo a TV e desligo de Jesus, eu corro o risco de ouvir: afastai-vos de mim. Eu posso vir para a pregação no rincão, no centro de evangelização, mas se quando eu volto para o meu departamento, eu desligo daquela palavra que eu ouvi: afastai-vos de mim, malditos, porque praticais o mal, não vos conheço. Senhor, mas eu me submeti ao sino que batia às 5 da manhã. Senhor, eu me submeti àquelas regras. Senhor, eu me submeti a tantas pessoas, a tantas coisas. Afastai-vos de mim. Você se submeteu a tantas coisas, mas não submeteu a sua vontade à vontade do Pai. O reino de Deus é feito por homens e mulheres que praticam a vontade do Pai. E aí está a dificuldade toda da evangelização. Porque um canal de TV que entra anunciando a vontade do Pai vai contra todos os outros canais de TV, contra toda uma moda que mostra: faça a sua vontade. Deu vontade? Faz. Deu vontade? Experimenta. Quem aqui, na hora da raiva, já não deu vontade de matar uma pessoa, né? Se eu pudesse pegar e esganar aquela pessoa, eu ia apertar. Você fez isso? Não. Não são as nossas vontades que definem o que eu faço e o que eu não faço. O que define o que eu faço e o que eu não faço é a vontade do Pai. Por isso tem um mandamento: não matar. Imagina esse povo que vive em comunidade, se toda vez que desse vontade de matar, matasse. Cada vez a gente ia diminuir a quantidade. Não é a sua vontade. E aí está todo o mistério da conversão. O que é que nós temos de mais forte? É aquela vontade. Eu quero, eu vou, eu faço. Agora essa vontade, quando ela é submetida à vontade do Pai, isso é uma potência para instaurar de forma concreta o reino de Deus. Agora também, quando essa vontade não é submetida à vontade do Pai, se vai semeando a desgraça por onde se passa. Se uma vontade submetida à vontade do Pai semeia a graça e o reino, o que nós vamos vendo semeado em desgraças são a vontade de cada uma daquelas pessoas que não aceitam ouvir um não,
E porque ouviram um não da namorada, vão lá e matam a namorada, e matam o outro, e enfrentam a família. Uma pessoa fraca, que não consegue submeter a sua vontade à vontade do Pai. A conversão do cristão é muito mais do que obedecer um sino que toca 5 horas da manhã. A conversão do cristão é obedecer uma voz de Deus que toca a todo tempo, dizendo: faça a minha vontade e não a sua. Quer ficar com a cara inteira e não quebrar a cara como a casa construída sobre a areia? Faça a minha vontade. Eu gastei a minha vida, eu me encarnei, eu morri e ressuscitei mostrando: seja feita a vontade do Pai. E quem não se desviar disso vai construir a casa sobre a rocha e vai ouvir no final: vinde benditos do meu Pai. Olhando para a vontade do Pai feita na minha vida, vai dizer Jesus, eu reconheço a vontade do Pai encarnada na sua vida, que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade encarnada na minha vida, e santidade não é mais nada, não é menos nem mais do que fazer a vontade do Pai. Sair daqui depois da missa, ir para o meu trabalho, ir lá fazer a vontade do Pai. Ir para a educação dos meus filhos, no casamento, e fazer a vontade do Pai. Viver em comunidade, e vivendo em comunidade, fazer a vontade do Pai. É a minha vontade? Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Homens que se comprometeram em apressar a vinda do reino, são homens que aceitaram fazer a vontade do Pai. Homens que investiram a sua vida em cantar os fins dos tempos, cantando o Evangelho, e não inventando músicas e histórias, sendo que tudo o que precisa ser conhecido está no Evangelho. E alguém que é motivado a evangelizar tem a criatividade do Espírito para cantar o Evangelho, anunciando que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E o Evangelho vai terminar com aquele povo assustado com a autoridade de Jesus, admirado. E a comparação de Jesus com os mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Homens que conheciam a palavra, homens que sabiam a palavra, mas não praticavam. De onde vem a autoridade de Jesus? Conhecedor da palavra. Ele era a palavra e ele vivia. Esse final de semana, eu fui para uma missão em Aracaju. E lá, junto com a comunidade de aliança, a comunidade Canção Nova, de Aliança de Aracaju, eu conheci uma senhora de 69 anos. Depois do atendimento, da confissão, a gente começou a conversar, e aquela mulher falava do Evangelho com uma autoridade. Ela falava com uma propriedade, um conhecimento, e eu fiquei, meu Deus, nem nos 4 anos de teologia que eu fiz, eu consigo entender o que essa mulher entendeu. Nem com todo o meu esforço de conhecer a palavra, eu consigo falar com essa força que essa mulher. Eu vou perguntar para ela, onde é que ela aprendeu isso? Porque eu quero isso para mim. Eu preciso usar isso em benefício das almas que assistem a Canção Nova, que participam das missas. E eu perguntei para ela. E aí eu caí do cavalo. Ela pegou a Bíblia, me mostrou a Bíblia dela, novinha. Falei assim, padre, eu tenho 69 anos. Minha Bíblia está aqui novinha, porque eu não sei ler. Eu não tenho leitura. Quando eu era mais nova, os homens da minha casa foram estudar e as mulheres ficavam para trabalhar. O que eu sei fazer é trabalhar. Minha mãe me ensinou a trabalhar. Eu nunca aprendi a ler. Mas eu sei tudo que está escrito aqui. Porque quando eu escuto, eu treino na minha vida. E o treino da minha vida me faz gravar o Evangelho.
E aí aquela mulher de 69 anos, que falava, eu não tenho leitura, eu não sei ler, foi desmontando um padre novinho, fresquinho da teologia, com todos os conhecimentos do evangelho, e aí eu entendi. Falta eu fazer como essa mulher, que ouvia e praticava. E porque praticava, guardava o evangelho. E porque guardava o evangelho, praticava e praticando apressava a vinda gloriosa do Senhor. Nós somos de uma comunidade que tem o carisma de anunciar o fim dos tempos. E muito pouco se tem falado do fim dos tempos. Porque muito pouco tem se convertido. Quanto mais aumentar a nossa conversão, mais nós vamos apressar a vinda do Senhor. Quanto mais nós nos convertermos, quanto mais eu for melhor hoje, mais próximo vai estar o reino de Deus. Ele precisa se alastrar. Ele já está no meio de nós, mas que a santidade da minha vida apresse o Senhor, pois Ele logo virá. Vamos ficar de pé. E vamos fazer essa dobradinha. Aquilo que nós ouvimos, nós vamos praticar. E porque praticamos, apressamos a vinda gloriosa do Senhor. Mas o Senhor virá. Vamos levantar os nossos braços e cantarmos juntos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Ele logo cançãonovaplay.com. Assine já!